Graças e paz, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Que bom. Eu queria falar com vocês sobre uma vida realmente com propósitos. Esse é o tema da nossa reflexão. Uma vida realmente com propósito. Como é que está a sua vida com Deus? Qual o propósito da sua vida? Será que existe mesmo um propósito de Deus especial para você? Será que você foi criado realmente de uma maneira especial? Ou será que eu e você fomos criados de maneira aleatória? Nós cremos que não. E a palavra de Deus diz que não. O Salmo 139, um salmo que eu gosto muito, diz para nós que Deus nos teceu. Deus nos teceu. Ou seja, nós fomos criados de uma maneira muito, mas muito especial. E isso significa que eu e você temos um propósito na nossa existência. Nós não estamos aqui nessa terra à toa, de passagem. Deus tem um propósito especial na vida de cada um de nós. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos e quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1. O texto base dessa nossa reflexão será este. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Eu estou usando a versão NVI. Se a sua for um pouco diferente, não se espante. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 e versículo 17, diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus querido, muito obrigado, Deus, por essa noite. Somos gratos a Ti, Deus, por tudo que já foi ministrado ao nosso coração aqui nessa noite. Somos gratos a Ti, Deus, pela presença dos nossos irmãos e irmãs aqui conosco. Irmãos que vieram de longe, ó Deus, para este lugar, a fim de se reunir contigo e com a Tua igreja, Pai. Ministra ao nosso coração aquilo que está no coração do Senhor. Que de alguma forma, Deus, a Tua palavra nos impacte. Que de alguma forma a Tua palavra nos transforme, nos edifique para a honra e glória do nome do Senhor. Nos colocamos à Tua disposição em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O que significa ter um propósito na vida? Propósito é basicamente, se a gente tentar resumir aqui de maneira bem rasa, o que é propósito? Propósito é basicamente um estímulo ou algo que te impulsiona a viver e a fazer alguma coisa. Propósito é aquilo que te dá razão de ser, existir, de trabalhar. E você não pode confundir propósito com trabalho. Não confunda propósito com trabalho. Talvez você tenha um trabalho, mas o seu trabalho não é o seu propósito. Talvez você está trabalhando em algo até mesmo na igreja. Está desenvolvendo um trabalho. Mas isso não significa que este trabalho é o seu propósito de vida. Propósito de vida é aquilo pelo qual a gente está disposto a morrer. Propósito de vida é aquilo que nos dá um sentimento de completude. Propósito de vida é o que a filosofia chama de eudaimonia,
que é eudaimonia, pastor? Que nome é esse que parece até demônio, né? Não, eudaimonia é um termo cunhado por Aristóteles que queria dizer plenitude da vida. Quando alguém está fazendo algo que aquilo reflete a sua mais intensa alegria, que aquela pessoa fala assim, se eu morresse agora, eu morria feliz, porque eu estou fazendo aquilo que me completa, aquilo que me deixa alegre, aquilo que me satisfaz, que move o meu coração. Isso é a eudaimonia. E a Bíblia diz para nós que a nossa felicidade, ou seja, a nossa eudaimonia, está em Deus. Ou seja, não é possível que eu e você sintamos de fato essa completude de vida, não é possível que eu e você estejamos de fato sentindo essa plena felicidade, essa plena convicção de que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, sem que isso esteja ligado a Deus. O texto que nós lemos diz isso. O versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Você concorda comigo que todas as coisas incluem a mim e você? Amém? Então nele nós fomos criados. Nele quem? Nele quem? Em Deus, em Jesus. O contexto aqui desse texto fala de Jesus. O contexto imediato aqui está tratando da pessoa de Jesus. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nele, ou seja, em Jesus, todas as coisas foram criadas. E ele diz mais, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso significa que eu e você fomos criados por Deus e para Deus. O meu propósito de vida e o seu propósito de vida não está desvencilhado de maneira nenhuma de Deus. É impossível que você diga assim, eu sou feliz, eu vivo uma vida plenamente feliz, se você não estiver vivendo em comunhão com Deus. É por isso que eu tenho certeza que você já ouviu uma historiazinha aqui ou ali de alguém que possuía tudo o que o mundo chama de razões para ser feliz, e essas pessoas não eram felizes. Tem uma frase que a gente estava conversando outro dia no carro, eu e o pastor Johnny, e essa frase me veio na mente, me veio aqui na mente agora mais uma vez. Tem uma frase que diz assim, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Ou seja, a pobreza não está relacionada a dinheiro, a riquezas. A pobreza está relacionada à nossa pobreza de espírito, à nossa falta de propósitos, à nossa falta de razões para viver. Como eu disse, propósito é aquilo pelo qual você está disposto a morrer. E a gente conhece na história da Bíblia, na história do Evangelho, inúmeras pessoas que morreram pela causa do Evangelho, que estavam dispostas a dar a sua vida, mas não negaram a Jesus, não negaram a palavra de Deus, não negaram o seu testemunho de fé, a sua experiência com Deus, porque essas pessoas estavam plenamente convictas de que elas nasceram para pregar o Evangelho de Jesus e para viver o Evangelho de Jesus. Isso é consciência de propósito. Talvez você está pensando em qual será o meu propósito? Qual será a razão da minha vida? Será que eu já tenho essa consciência? Será que eu já desenvolvi essa consciência de entender por que eu estou aqui? E isso, irmãos, é muito, mas muito, muito importante nos nossos dias. Nós temos vivido num tempo em que a última coisa que as pessoas estão interessadas, infelizmente, principalmente uma gama enorme da juventude que nós temos visto, a última coisa que essas pessoas estão preocupadas é com o seu propósito, com a razão pela qual elas estão vivendo.
Elas estão preocupadas com fama, estão preocupadas em serem conhecidas, estão preocupadas em ganhar likes nas suas redes sociais, em ser seguidas por muitas pessoas. Estão preocupadas em ter muito dinheiro, estão preocupadas em serem influentes na internet, e etc, e etc. Mas o problema é que, mesmo assim, mesmo que essas pessoas alcancem tudo isso que elas estão procurando e desejando, no final das contas, elas vão olhar no espelho e vão dizer, está faltando alguma coisa. E vão dizer, eu não sou feliz. E às vezes as pessoas não sabem por que não são felizes. Porque elas têm uma família boa, têm um pai bom, uma mãe boa, têm uma casa boa para morar, tem um carro para andar para cima e para baixo, tem uma boa escola, tem amigos, tem parentes, tem até uma igreja, tem até um pastor. Mas elas olham para si mesmas e dizem, está faltando alguma coisa. Eu ainda não estou feliz. Eu ainda não sinto a eudaimonia. Eu ainda não sinto aquela sensação de prazer na vida e de dizer que eu estou vivendo naquilo que a gente chama de o centro da vontade de Deus. E eu quero tratar disso trazendo algumas lições, trazendo alguns pontos que vão mostrar para nós, que vão nos direcionar para que a gente encontre esse sentimento, para que a gente encontre esse propósito, para que a gente saia daqui hoje, se Deus assim permitir, sentindo no coração um fogozinho diferente daquele que você chegou aqui. Amém? Primeiro ponto, toda criação tem propósitos. É o que nós vimos no texto. Tudo na criação tem propósitos. Vai para a natureza. Tudo na natureza tem um propósito de ser e de existir. Tudo. Olha para você. Tudo em você tem propósito. Nariz foi feito para cheirar. Amém? E uma vez eu ouvi alguém dizer que o nariz, Deus planejou tão bem o nariz, que Deus já tinha consciência de que a gente ia inventar o chuveiro, porque o nariz foi feito virado para baixo. Se ele fosse feito virado para cima, na hora que a gente tomasse banho no chuveiro, a gente morria afogado. Então Deus até nisso pensou. Então toda a criação, cada centímetro, cada milímetro da criação tem um propósito de ser e existir. E não poderia ser e existir de outra maneira que não a maneira que Deus criou. Então isso significa que, se tudo tem propósito, a minha vida tem propósito. Se um animal na natureza, se uma planta na natureza tem um propósito de existir, que dirá eu e você? Então não se engane com o discurso de que a vida não tem um propósito e que é você quem cria o seu propósito, é você quem determina onde você quer chegar, onde você vai chegar, é você que decide que tipo de vida você quer viver, é você que decide o que vai te fazer feliz e o que não vai te fazer feliz. Essa história não é verdade. A Bíblia diz que você foi criado por Ele e para Ele. Então o seu propósito só vai ser encontrado quando você se encontrar com Ele. Você só vai sentir essa sensação de propósito, de vida alegre, quando você se encontrar com Jesus. E Jesus é o nosso exemplo máximo de alguém que sabia o que era o seu propósito. Você com certeza se lembra de que Jesus, nos últimos momentos da sua vida, lá no jardim do Getsêmani, ele faz uma oração. E nessa oração Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus,
humano, assim como eu e você, sabe o que está por vir. Ele sabe as dores da cruz. Ele sabe as dores dos açoites que ele vai receber. Ele sabe o peso que ele vai receber sobre aquela cruz. E o Jesus humano diz para Deus: eu sei o que está por vir. Mas aí o Jesus Deus diz: contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele sabe qual é o seu propósito. Ele sabe que ele nasceu para aquele momento. A vida dele só teria sentido se aquele momento se concretizasse. A vida inteira de Jesus, desde que ele nasceu até aquele momento, só faria sentido se aquela cruz viesse sobre ele. Esse era o centro da vida de Jesus. E é por isso que quando Jesus está pregando para a mulher samaritana, você deve se lembrar desse texto também, os discípulos chegam, eles tinham ido comprar comida, Jesus ficou sozinho ali, aparece a mulher samaritana, Jesus começa um diálogo com ela, pedindo para ela água, e assim começa a conversa, e Jesus prega para aquela mulher, conversa com aquela mulher, e aquela mulher sai dali feliz, alegre, e entendendo que Deus tinha falado com ela, que Jesus era o profeta, que Jesus era o ungido de Deus, o enviado, o Cristo. Ela entende isso. E quando ela entende isso e sai alegre, feliz, para compartilhar isso com as pessoas com quem ela conhecia, chegam os discípulos trazendo a comida e dizem: mestre, aqui está a comida que nós vamos buscar. Qual que é a resposta de Jesus? Eu tenho uma comida. Eu tenho uma comida que me sacia. E não é essa que vocês trouxeram. Eu tenho uma comida que vem do céu. Eu tenho uma comida que brota aqui, ó, de dentro de mim. Essa minha comida me satisfaz de uma maneira que essa que vocês trouxeram aí não faz nem cócega. Jesus está falando de propósito. O propósito da vida de Jesus, o centro da vida de Jesus era pregar o Evangelho. Era viver o Evangelho. Era anunciar a salvação às pessoas que estavam do seu lado. E quando ele fazia isso, quando ele percebia que as pessoas ao seu redor estavam sendo impactadas por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele vivia, ele sentia o quê? Eudaimonia. Sentido de propósito. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Irmãos e irmãs, nós precisamos dessa sensação. Eu e você precisamos dessa sensação. A nossa vida nunca estará completa. Nós nunca vamos sentir satisfeitos, alegres, felizes, se a gente não sentir isso. Se a gente não entender qual é o propósito da nossa vida, o que nos faz, o que faz o nosso coração palpitar, o que faz o nosso coração se sentir alegre, feliz, a tal ponto da gente dizer: é esse aqui o lugar, é esse o momento, é essa ação, é esse o ministério, é para isso que eu nasci. Deus me criou especialmente para isso aqui. Nós precisamos sentir isso. Porque é isso que vai transformar a nossa vida. E eu poderia citar aqui diversos exemplos de diversos personagens bíblicos que encontraram esse propósito, e quando encontraram esse propósito, a sua vida foi transformada, porque é o propósito de Deus na nossa vida. É quando a gente tem um encontro especial e pessoal com o Senhor Jesus, que Ele revela ao meu coração e ao seu coração o propósito da nossa vida, que a nossa vida é transformada. Nós só somos transformados quando nós nos encontramos com Jesus e Ele revela para nós o propósito da nossa vida. E o Evangelho de Jesus é um Evangelho de transformação.
O que Jesus nos chama para viver é uma vida de transformação. Não dá para a gente se encontrar com Jesus, não dá para a gente encontrar o nosso propósito em Deus, sem que a nossa vida seja transformada de alguma maneira. Então, se você, por acaso, tem tentado viver uma vida com Deus, tem tentado experimentar, encontrar o seu propósito, mas nada está mudando na sua vida, irmão, dá um passo para trás. Pergunta para Jesus, Jesus, o que eu preciso mudar? Dá um passo para trás e pergunta, Jesus, o que eu não entendi ainda que precisa ser transformado na minha vida e no meu coração para que eu encontre o meu propósito? Porque tem gente batendo cabeça, irmãos. Batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Na igreja, não estou falando de gente no mundo, não. Na igreja, no Evangelho de Jesus, que está há anos no Evangelho, e diz no seu coração, eu não sei o meu propósito. Eu não sei para que eu nasci. Eu não sei por que Deus me chamou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu ainda não encontrei a razão da minha vida. Eu ainda não sinto esse mover no meu coração. Dá um passo para trás e pergunta onde é que na sua vida você precisa de uma transformação. Em que aspecto da sua vida com Deus você ainda não permitiu que o Espírito Santo transforme? Porque se isso não acontecer, se você não permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, não tem como você encontrar o seu propósito. Eu quero citar um texto, Mateus capítulo 22, versículo 37, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a sua força. Geralmente, a gente cita esse versículo e muitas vezes ele está gravado na nossa memória de maneira errada. Como é que ele está gravado na nossa memória e como é que a gente cita ele? Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. É assim ou não é? Mas não é isso que está escrito. Em nenhum texto da Bíblia você vai achar esse versículo dessa forma. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não tem na Bíblia. Amarás a Deus sobre todas as coisas. O que está escrito aqui, não só nesse texto, mas nos outros que fazem referência a esse texto, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. O que isso significa, pastor? Isso significa que se você amar a Deus de verdade, não tem nada nessa vida que seja mais importante para você do que agradar a Deus. Se você amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, não há nada que te impeça de avançar na direção da vontade de Deus. Não há nada e nem ninguém que te impeça de caminhar na direção da vontade de Deus, de encontrar o seu propósito e mais, de realizar o seu propósito. Porque não basta encontrar o propósito, tem que realizar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente diz que a gente encontrou a nossa razão de ser. Eu encontrei um ministério na igreja onde eu estou trabalhando, eu estou me sentindo feliz, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me sentindo útil para Deus. Eu encontrei Jesus, eu tive uma experiência com Jesus Cristo e eu estou servindo a Deus. Estou vivendo uma vida com Deus. Estou me relacionando com a igreja, com o Evangelho, com a Bíblia. Eu oro de vez em quando, né? Leio a palavra de Deus assim. É meio cansativo, mas eu consigo dar umas lidazinhas de vez em quando. Mas, no dia que é a final do campeonato do seu time, nada te impede de ir ao estádio para ver a final que o seu time vai jogar. Nem o culto dos jovens. Hoje é a final do campeonato, mas também é o culto dos jovens. É o encontrão,
é o Jubacave, é o intercâmbio, vai vir igreja de não sei de onde aqui. Mas não, é a final do campeonato, eu tenho que estar no estádio para assistir o meu time jogar. Ou às vezes, antigamente, eu não sei hoje, né? Já tem anos que eu não assisto televisão. Televisão aberta, né? Mas não sei se ainda tem como tinha antigamente, as novelas. E aí tinha um dia que era o final da novela. Estava marcado o final. Hoje é o dia do final da novela. Todos os mistérios vão ser desvendados, o culpado vai ser encontrado, o malvado vai ser preso, o bonzinho vai encontrar a boazinha, eles vão casar e vão ser felizes para sempre. Eu não posso perder o final da novela. Ah, mas tem culto. Semana que vem também tem culto, ué. Eu vou ver o final da novela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim. Se você ama a Deus sobre todo... Quase que eu erro, tá vendo? Se você ama a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você acha que uma novelinha, uma finalzinha de campeonato vai impedir você de se encontrar com Deus que você ama? Se você ama Deus de verdade, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, tem alguma coisa que te impeça de se encontrar com esse Deus? Se tem, então você não entendeu. Se tem alguma coisa que te impede de se encontrar com esse Deus, então você não entendeu. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo fala de propósito. Jesus está dizendo: busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que vestir, o seu trabalho. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tem alguém provendo essas coisas. Quem é esse alguém? Jesus. Então, o que Jesus está dizendo no frigir dos ovos? Cuidem das minhas coisas, e eu cuido das coisas de vocês. Concentrem-se no propósito que eu estabeleci para vocês. Concentrem-se no propósito que eu disse que vocês precisam se concentrar. E eu cuido das suas ansiedades. Eu providencio o que você precisa. Eu abro as portas que você precisa. Eu envio do céu aquilo que você necessita. Eu. Jesus está dizendo. Isso tem a ver com propósito. Porque quando a gente inverte o propósito, a gente deixa as coisas de Deus para depois, para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, e a gente vai se concentrar nas coisas que a gente precisa. Ah, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso de diversão, eu preciso ir ver meu time jogar, precisa mesmo. Principalmente se ele não estiver muito bem. Você tem que ir lá dar uma força para ele, né? Fica uma dica aí para o pessoal de azul. Mas, apesar de você precisar de fazer várias coisas, de se preocupar com várias coisas, existe uma coisa com a qual você precisa se preocupar muito mais, que é com a vida eterna. Existe uma ilustração que diz que a nossa vida ela é muito mais longa do que a gente imagina. Imagine que a nossa vida fosse do tamanho desse microfone. A vida é eterna. A gente se preocupa com essa partezinha vermelha aqui, que é a parte que a gente vive aqui na Terra. E o resto, que é a eternidade, a gente... Isso tem a ver com propósito. Se o seu propósito está ligado a coisas terrenas,
Se o seu propósito está ligado às coisas que você vive e experimenta só aqui nessa terra, você vai se preocupar com um pedacinho à toa da vida. Agora, se o seu propósito, se você entende que o seu propósito tem a ver com coisas maiores, mais profundas, mais importantes, então você não vai se prender a um pedacinho à toa da sua vida, que é o tempo que você vai passar vivendo aqui. Você vai se lembrar de que Deus tem um propósito eterno para você. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é passageiro, ele é eterno. Para finalizar a nossa reflexão, como é que a gente encontra com o nosso propósito? Uma vida realmente com propósito é uma vida necessariamente vivida em função não das minhas vontades, mas das vontades do Deus que me criou. Uma vida realmente com propósito é aquela vida que é vivida não baseada naquilo que me é importante ou daquilo que me é caro, mas daquilo que é caro para o Senhor que me criou. Porque, como a gente viu no início da nossa reflexão, se todas as coisas são dele, para ele e por ele, e nessas todas as coisas eu estou incluído, isso significa que Deus já tem um propósito. É ele quem diz que propósito é esse. Não sou eu. Não se trata daquilo que eu gosto de fazer. Não se trata daquilo que deixa o meu ego inflado. Não se trata daquilo que traz para mim um sentimento de isso é tão bom. Eu me sinto tão bem quando eu faço isso. Não se trata do que te faz bem. Trata-se daquilo que Jesus diz que você precisa fazer. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que a gente não queria no início. Mas que quando a gente começa a fazer, porque a gente decidiu obedecer a Deus, elas se transformam nas coisas mais prazerosas e mais alegres que a gente pode fazer na vida. Eu posso dizer isso por experiência própria. Quando eu me converti, eu era da música. O negócio era música. Tocar bateria, eu respirava para tocar bateria. Hoje em dia não estou tão assim mais, o joelho já não está valendo mais nada. Então, mas eu me converti, eu fui para a igreja, comecei a congregar, e a música me encantava, a música enchia meus olhos, eu era alegre, feliz, cantando, tocando, e eu achava que eu estava no centro da vontade de Deus, que isso era tudo que eu tinha nascido para fazer. Até que Deus virou para mim e falou, não é isso que eu quero para você, não. Eu quero que você seja pastor. E eu falei, o quê? Eu, pastor? Baterista, pastor? Já imaginou o baterista vira pastor? Não, eu gosto de música, Deus. Minha vida é música. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, gosto de estar no meio da galera da música. É isso que eu gosto, é isso que faz meu coração ficar alegre, feliz aqui na igreja. Deus disse, não. Eu quero que você vá estudar teologia. E eu disse sim para Deus. Como diz Paulo, né? Ai de mim, se eu não fizer aquilo que Deus está mandando. Irmãos, eu posso dizer hoje, 15 anos depois disso, que eu não consigo imaginar a minha vida fazendo outra coisa, a não ser um servo de Deus, um pastor. Ainda gosto de música, ainda gosto de tocar, mas esse não é o propósito da minha vida. Um dia eu achei que era, mas não era. E o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele diz para os seus discípulos lá, em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus está falando mais uma vez aqui de quê? De propósito. Se o propósito da sua vida se resume em buscar as coisas que te satisfazem, que fazem você ficar alegre, feliz, satisfeito, sinto te dizer que Jesus nos chama aqui para negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer, eu gostaria de fazer isso, mas Jesus disse não. Então eu deixo de fazer e vou fazer o que Jesus mandou. O meu coração se inclina para aquilo outro. E eu gostaria muito de estar fazendo aquilo outro, mas Jesus disse não, faça aquele outro lá. E eu estou disposto a negar a mim mesmo, a dizer não para as minhas vontades, não para os meus desejos, não para os meus propósitos particulares e dizer sim para os propósitos que Deus me criou para viver. Se você fizer isso, não tenha dúvida de que daqui a um tempo você vai virar para Deus e vai falar, Deus, por que eu perdi tanto tempo fazendo aquilo que eu queria? Por que eu perdi tanto tempo buscando as minhas próprias vontades? Por que eu perdi tanto tempo insistindo naquilo que o meu coração se inclinava, quando eu podia estar fazendo a vontade do Senhor? Quando eu podia estar experimentando aquilo que o Senhor me criou para experimentar? Eu me converti aos 18 anos. E hoje, quando eu vejo a molecada aí de 10, 11, eu falo, Senhor, por que eu não converti antes? Por que eu não tive o prazer de me converter quando era criança? Para experimentar essas coisas que essa meninada experimentou, ou está experimentando. Não perca tempo, irmãos, vivendo aquilo que Deus não te criou para viver. Não perca tempo buscando seus próprios propósitos, as suas próprias vontades, seus próprios desejos, porque a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Tem muita gente que diz, não, faça aquilo que te faz feliz. É o discurso do mundo hoje, não é? Faça aquilo que te agrada, aquilo que você sente feliz fazendo. Seja quem você acha que você tem que ser. Esse é o discurso do mundo aí fora. Mas essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós lemos aqui, é que você foi criado por Ele e para Ele. Se você compreendeu, se essa palavra tocou no seu coração de alguma forma, eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos e se esquecesse de todo mundo que está aqui. Se concentrasse na sua vida com Deus. Se concentrasse em Deus. Como se você estivesse agora sentado numa cadeira, frente a frente com Deus, batendo um papo com Ele. Senhor, nós nos apresentamos nessa noite diante do seu altar. Cada um de nós aqui, ó Deus, de joelhos na sua presença. Cada um de nós aqui, ó Deus, prostrados diante da tua majestade. Com os nossos corações dobrados diante do Senhor. Com o único propósito que é de ouvir a tua voz. Que é de permitir, ó Deus, que o teu Espírito Santo sonde o nosso coração nessa hora. Que o teu Espírito Santo faça uma obra de transformação em cada um de nós. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, ó Deus, nessa hora, faça a tua obra no coração do teu povo, da tua igreja. O Senhor conhece cada coração aqui, Jesus. O Senhor sabe que cada um precisa resolver com o Senhor.
Você sabe o que cada um de nós, ó Deus, aqui precisa começar a abrir mão para que a gente viva os propósitos do Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, no sentido de que o Senhor possa revelar a esse alguém os seus propósitos, que o Senhor faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não tomou a decisão de permitir que o Senhor tome nas suas mãos o controle da vida dessa pessoa, que faça isso nessa noite em nome de Jesus. Porque nós queremos todos aqui, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bondade, experimentar os propósitos que o Senhor tem para nós. Não permita que nenhum de nós, ó Deus, siga a nossa vida sem entender, sem compreender, sem viver, sem experimentar os propósitos que o Senhor criou para nós. Nós te pedimos isso, ó Deus, não no nosso nome, porque nós não merecemos nada disso. Mas clamamos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Porque o propósito do Senhor Jesus foi fazer isso nas nossas vidas. O propósito do Senhor Jesus naquela cruz foi revelar a cada um de nós os propósitos que estão no coração do Senhor para a nossa vida. Então faça isso, Deus, nas nossas vidas em nome de Jesus. É o que nós clamamos nessa noite, para a honra e glória de Jesus. Amém e amém.